Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de julho de 2024. Biden apresenta novo plano de cessar-fogo de Israel, parte 2. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu na sexta-feira, 31/05, que os militantes do Hamas concordem com uma nova oferta de Israel sobre a libertação de reféns em troca de um cessar-fogo em Gaza, dizendo que essa é a melhor maneira de começar a encerrar o conflito mortal. Com um cessar-fogo, essa ajuda poderia ser distribuída de forma segura e eficaz a todos que precisam dela, disse Biden. Como alguém que tem um compromisso vitalício com Israel, como o único presidente americano que já foi a Israel em tempos de guerra, como alguém que acabou de enviar as forças do ZEUA para defender diretamente Israel quando foi atacado pelo Irã, peço que deem um passo atrás e pensem no que acontecerá se esse momento for perdido, afirmou ele. Não podemos perder este momento. Uma proposta anterior de reféns apresentada neste ano pedia a libertação de reféns doentes, idosos e feridos em Gaza em troca de um cessar-fogo de 6 semanas que poderia ser estendido para permitir a entrega de mais ajuda humanitária no enclave. O acordo proposto ruiu no início deste mês, depois que Israel se recusou a concordar com o fim permanente da guerra como a parte das negociações intensificou o ataque à cidade de Rafah, no sul de Gaza. O Hamas afirmou na quinta-feira que havia dito aos mediadores que não participaria de mais negociações durante a agressão em curso, mas que estava pronto para um acordo completo, incluindo uma troca de reféns e prisioneiros se Israel parasse a guerra. No livro Filosofia Espírita volume 15 psicografado por João Nunes Maia, o Espírito Miramês comenta a questão 742. Que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade, quando a sente necessária. A fonte de onde emanam as ideias de guerras é a predominância da natureza animal sobre a espiritual. É a ignorância do ser humano, que ainda desconhece as leis do Criador. Os povos belicosos são os mais atrasados espiritualmente, eles desconhecem a fraternidade, que faz ligar todos os povos uns amparando os outros, pelos fios do amor, em nome da caridade. As guerras, porém, são como que operações de socorro em tumor maligno das sociedades. Somente por elas alguns povos acordam para a vida melhor. O mundo espiritual inferior junta-se aos homens para instigar essas ideias de ódio e de violência. Entretanto, Deus sempre acode aos que sofrem e dá assistência aos ignorantes. Por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias e fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Observemos que as guerras são filhas do primitivismo, os homens primitivos viviam em guerra constante com os outros. Com o perpassar do tempo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecem do planeta, onde a vida será somente de paz. Os homens são tão acostumados às guerras que criaram os ministérios da guerra ao invés de ministério da paz. Condicionaram-se em tais pensamentos inferiores e descondicionamento lhes custará muito caro. O homem, infelizmente, só conhece um direito, que sempre prevalece, o do mais forte em armas e dinheiro. Ele deixa de pensar na fortaleza da moral e no amor, e os mais fortes tomam as primeiras cadeiras nas decisões, quando as ações se reúnem para tal empreendimento. Os povos que dirigem os destinos do mundo, como eles alegam, gostam dos primeiros lugares, bem como de se exaltarem ante os pequeninos. Entre mentes,
É bom que escutemos o Evangelho neste sentido, anotado por Mateus no capítulo 23, versículo 12: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quantas nações no passado se exaltaram e hoje se encontram de cabeças baixas, humilhadas. E outras tantas que foram humilhadas e se encontram em posição de destaque. A vida é uma roda, o sol banha a terra em todos os lugares e cada região recebe seu hálito benfeitor em determinado momento. Todos têm a sua vez, assim será, igualmente, com os homens, pois a reencarnação é o processo de mudanças, dando oportunidades a todas as almas. Sabes onde residem as causas das guerras? É nos sentimentos. Com os pensamentos reformados, desaparecerão os efeitos. A melhor guerra, a qual deveremos nos alistar para o melhor combate, é a guerra interna, contra os piores inimigos que existem, que são os defeitos morais. Assim as guerras fratricidas deixam de existir por força da lei de amor. À medida que os homens progridem espiritualmente, as guerras e tudo, que provém delas como sofrimento, vão desaparecendo como por encanto. E as bênçãos de Deus, pelos canais de Jesus, ficarão mais visíveis para a nossa paz. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de julho de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.